Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. Glória a Jesus. Nós vamos estar dando início à nossa escola bíblica retrospectiva. Nós estamos nesse período relembrando algumas lições bíblicas que marcaram, durante todos esses anos de escola dominical. E hoje nós vamos estar relembrando uma dessas lições. Vamos louvar a Deus. Não tem cantor, vai nós mesmos. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Você pode louvar a Deus em casa também, o hino 186. Glória a Jesus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Graças a Deus. Nós vamos cantar só esse hino mesmo, e nós já estaremos entrando aqui no assunto
da nossa lição que nós estaremos meditando nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Como nós falamos, irmãos, é uma escola bíblica retrospectiva e eu quero aqui retroagir ao dia 9 de junho do ano de 1996. Esta aqui foi uma das primeiras escolas dominicais que eu participei, já novo convertido. E na época o pastor Walterney ministrava essa lição e aquilo me chamou a atenção e ficou guardado. Eu tenho essa revista guardada em casa desde essa época e eu quero aqui compartilhar com os irmãos que estão nos assistindo agora ao vivo, você que vai assistir depois. Louvado seja Deus. A lição, o título dela é Eli, o sacerdote conivente. É o tema da lição que nós vamos estar meditando nesta noite. Essa revista, como eu falei, é do ano de 1996. O comentarista dela é o pastor Valdir Bíssego. É uma lição muito importante para as nossas vidas. Você que está com sua Bíblia em casa, que é estudioso da palavra do Senhor, vamos estar meditando nesta noite no texto bíblico. Nós vamos ler, irmãos, no primeiro livro de Samuel, nós vamos ler no capítulo 2, alguns versículos. Vamos começar no versículo 12, eu vou dizendo o número do versículo e nós vamos lendo. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. No versículo 27, e veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. Versículo 29, porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo. No capítulo 3, nós vamos ler versículos 11, 12 e 13. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, vou fazer uma coisa em Israel, a qual tudo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque eu já fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo seus filhos execráveis, não os repreendeu. Louvado seja Deus. Nós vamos fazer uma oração para nós podermos meditar um pouco aqui nesse texto. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, por estarmos diante da Tua presença, por estarmos meditando na Tua palavra. Queremos pedir a ajuda, a direção do Teu Espírito Santo. Fala conosco, nos ensina nessa escola bíblica,
que nós possamos ter, meu Deus, um aprendizado desta lição e pôr em prática no nosso viver. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, você que está em casa, você que está assistindo essa escola bíblica, participando dessa escola bíblica, eu gostaria que você prestasse atenção. Nós não vamos demorar, vamos fazer um resumo aqui desse acontecimento, desta revista, mas que nós possamos ter um bom aprendizado aqui nesta noite. Eli, o sacerdote conivente, tolerante, né? O sacerdote que aceita as coisas erradas. Quem era Eli? Eli, ele era juiz em Israel e ele era sumo sacerdote. Nos tempos em que Eli exercia o ministério de sumo sacerdote, Israel ainda não tinha rei, ainda não tinham aparecido Saul, Davi, foi bem antes, era na época dos juízes. E diz a palavra do Senhor que Eli, durante 40 anos ele reinou, na verdade ele julgou em Israel e também exerceu o ministério de sumo sacerdote. Na época de Eli, a nação de Israel vivia um período de formalismo, vivia um período de ritualismo. As pessoas, elas não tinham uma experiência viva no seu dia a dia com o Senhor e eram apenas formais, apenas praticavam a religião por mera legalidade ou formalidade, para dizer que tinham uma religião, para dizer que tinham uma fé, mas que não tinham uma vida mesmo assim na presença do Senhor, que não tinham uma vida de dedicação na obra da casa do Senhor. Isso era regra, irmãos, lá em Israel, nos tempos de Eli. Israel viveu um período muito difícil. E Eli, ele era da descendência de Arão, conforme Deus ordenou a Moisés, quando Israel ainda caminhava no deserto, quando Israel ainda vinha saindo do Egito em direção à terra prometida. Naquela época, Deus já havia ordenado a Moisés que o seu irmão Arão seria sumo sacerdote, administraria o sacerdócio do santuário e os seus filhos dariam continuidade ao trabalho de Arão. Então, irmãos, o sacerdócio, ele foi ordenado por Deus para ser executado dentro da família de Arão, dos seus filhos. Arão teve 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os 2 primeiros, Nadab e Abiú, os irmãos que conhecem a Bíblia, conhecem a história, vão se lembrar que Nadab e Abiú morreram dentro do santuário quando ofereceram fogo estranho. E Deus não aceitou aquele negócio e Deus matou os 2 dentro do santuário por oferecerem um fogo estranho no altar, não da forma que o Senhor tinha ordenado. Então, só ficaram 2 filhos a Arão, que foi Eleazar e Itamar. Esses 2 filhos deram continuidade ao ministério sacerdotal. De acordo com a Bíblia, sempre os sacerdotes, eles eram descendentes de Eleazar, que era o 3º filho de Arão. Só que nos tempos de Eli, a Bíblia não diz o porquê nem o porquê não.
a linhagem passou para o filho mais novo, os descendentes de Itamar. E Eli, que é o objeto do nosso estudo aqui nesta noite, Eli foi o primeiro descendente de Itamar a assumir o sumo sacerdócio, a ser o sacerdote por excelência. E por 40 anos ele exerceu essa função. Parece que Eli começou muito bem, irmãos. Porque ninguém que exerce uma função 40 anos vai ficar exercendo 40 anos uma função mal exercida. Principalmente na casa de Deus, né? Principalmente no reino de Deus. E Eli começou muito bem, mas no decorrer dos anos, ele foi perdendo aquele vigor, ele foi perdendo aquela força, ele foi perdendo a condição de administrar. Começa bem, mas no final não termina bem. Quantas pessoas no reino de Deus começaram tão bem e não conseguiram chegar no final? Irmão, o segredo da vitória do crente não está no começo. O começo é apenas o primeiro passo. O segredo está em ele manter uma vida na presença do Senhor, manter um padrão de vida na presença do Senhor. Porque começa bem, termina mal. Isso não é o que Deus quer. Lembra de Saul? Saul foi um rei que começou bem. Saul começou fazendo tudo que Deus mandava. E Deus estava com Saul, e Deus abençoava Saul, e Deus prosperava Saul. Mas do meio para o fim, Saul se desviou do propósito de Deus e começou a sofrer. E acabou por fim sendo rejeitado por Deus. E teve um fim de vida, como os irmãos sabem, morreu na guerra, rejeitado, desprezado. Começou bem, terminou mal. Judas Iscariotes começou bem, escolhido pelo Senhor para ser um dos 12, e terminou mal, pendurado em uma forca, por ter se desviado do propósito de Deus. Eli, meus irmãos, da mesma forma, começou bem, mas não conseguiu manter. Ficou por 40 anos ali. O texto aqui nos diz que o ministério de Eli começou logo após a morte de Sansão. Sansão morreu, os irmãos lembram que Sansão também foi juiz em Israel. Assim que Sansão morreu, Eli começa a exercer o julgamento, o juizado na nação de Israel. E isso durou 40 anos. Irmãos, é muito tempo diante de uma responsabilidade tão grande. Porque naquela época, além de juiz, ele era sacerdote. Era ele que cuidava e administrava a casa do Senhor. Na época, o tabernáculo. Eli, ele tinha essa responsabilidade. Israel ainda não tinha rei. Então, para alguém exercer, como eu falei, um ministério tão demorado, é porque ele teve algum mérito, né? Ele teve um bom início. Pois bem, só que no decorrer dos anos, ele vai ter seus filhos, e os filhos de Eli eram, a Bíblia diz que eram homens de Belial, homens do pecado, homens do diabo. Imagine, irmão, um homem sacerdote e os filhos dele, filhos de Belial, homens sem compromisso com Deus, homens que não conheciam a Deus.
E de acordo com a Bíblia Sagrada, aqueles homens, o Ofni e o Finéias, eles eram responsáveis por dar continuidade ao sacerdócio do pai. Imagine que situação. 2 filhos de Belial. Mas Eli começou a perder o vigor. Irmãos, começou a perder a destreza, começou a perder a habilidade, começou a agir de forma errada, a passar a mão na cabeça do erro dos meninos, a deixar os filhos fazer o que queria. Irmão, vamos fazer uma retrospectiva da nossa vida e vamos ter cuidado, porque nós não podemos ser coniventes com o pecado, mesmo que seja dentro da nossa casa, dói na nossa carne, mas nós precisamos tirar aquilo que não agrada ao Senhor. Porque quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus começa a perder o foco, começa a perder a visão, ele começa a agir de forma errada na casa do Senhor. O texto aqui nos diz da conivência de Eli. Interessante, irmão. Os irmãos vão se lembrar que quando Ana estava orando no tabernáculo, naquela passagem do 1 Samuel capítulo 1, versículo 14, a seguir, que diz que Ana, tão amargurada de alma, de espírito, porque a sua concorrente Penina tinha filhos e ela não tinha, e Elcana amava a Ana, mas ela não tinha filho, e ela foi para o tabernáculo e orou. A Bíblia diz que ela orou instantemente, ela orou com angústia de alma, e Ana não abria a boca para falar, ela apenas batia os lábios. E Eli, já perdendo a visão de sacerdote, já não tendo mais a habilidade que tinha no início, ele pensou que Ana estava bêbada. Olha só, irmão, quando o homem de Deus perde o foco, quando o homem de Deus, a mulher de Deus perde a direção, começa a julgar as pessoas antes da hora, a julgar de forma errada. Eli chega para Ana e diz: mulher, uma hora dessa do dia tu está bêbada, cheia de vinho. Julgou errado, porque Ana não estava bêbada, Ana estava orando com o seu coração, e a oração de Ana chegou à presença do Senhor. Cuidado com o julgamento errado, irmão. Cuidado com julgar as pessoas pelo que parece. Não precipita no julgamento. Não queira tomar decisões antecipadas. Procure conhecer a situação antes de executar um julgamento, porque Eli cometeu um erro tão duro, com uma mulher que estava angustiada, com uma mulher que estava no pó. Ana não gritava, porque Deus não é surdo, para Ele ouvir não precisa gritar, ela falava apenas com o seu coração. E aí começaram a vir mais erros do sacerdote, o sacerdote que julgava errado. O homem de Deus não pode cair num erro desse. Outra coisa, e essa daqui eu acredito que é das mais tristes na vida do sumo sacerdote Eli, é que a Bíblia diz que Deus não falava mais com Eli. Deus não falava mais com ele. Ei, crente, pensa aí, irmão, como deve ser a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e nesse caso de um líder espiritual, para quem Deus não fala mais,
para quem Deus não se dirige mais, para quem Deus não responde mais às orações. Coisa difícil. A voz do Senhor se calou para com Eli. Mas quando Deus falou com Samuel, pequeno Samuel, ele ficou com inveja, ele ficou curioso para saber o que é que Deus havia falado com Samuel. Me dá a entender que Eli já por muitas vezes havia ouvido a voz do Senhor. Porque quando Samuel é entregue por Ana para ser criado na casa de Eli, no templo, no tabernáculo, e Deus chama Samuel de madrugada, pela primeira, pela segunda vez, e Samuel corre até Eli e diz: Eli, tu me chamaste, eu estou aqui. Ele diz: não, Samuel, eu não te chamei. Quando foi na terceira vez, ele diz: eu já sei, isso já aconteceu comigo. É Deus que está falando contigo, Samuel. Quando te chamar, você diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então Eli, outrora, ouvira a voz do Senhor, mas agora não ouvia mais, irmão. Irmão, já que é uma escola bíblica retrospectiva, o Senhor tem falado ainda contigo. O Espírito Santo ainda tem liberdade de falar. Que tristeza quando uma pessoa percebe que não mais pode ouvir a voz do Onipotente. Que tristeza. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde. Lembra de Saul? Eu falei de Saul agora há pouco, mas com Saul foi da mesma forma, irmão. Quando Saul desobedeceu, quando Saul fez o que não era para fazer na guerra, sacrificou quando não era para sacrificar, Deus o rejeitou. E a Bíblia diz que Saul consultava a Deus pelos sacerdotes e Deus não falava. Por Urim e Tumim, Deus não falava. Buscava a Deus na casa de um e de outro sacerdote e profeta, e Deus não falava. Deus se calou para Saul, e de repente Saul vai na casa de uma feiticeira para tentar ouvir a voz de Deus, porque Deus havia se calado, e Deus se calou para Eli. Além disso, a gente vai listando aqui as conivências de Eli: julgamento mal feito, não tinha mais sensibilidade à voz de Deus, Deus não falava mais com ele. Eli já tinha uma visão enfraquecida, tanto física quanto espiritualmente. Na Bíblia vai dizer que a visão dele já não era boa fisicamente, né? Tanto é que os meninos pegaram a arca uma época lá escondido, mas espiritualmente também não. Espiritualmente também Eli já não via mais. Coisa ruim é quando o crente perde a visão. Não é a visão física, é a visão espiritual. É quando ele perde o foco, é quando ele perde o alvo, é quando ele perde o objetivo. Que Deus nos livre e guarde de nós perdermos o nosso alvo, de nós perdermos a nossa visão. Que o Senhor venha, põe em nossos olhos o colírio para que possamos ver e não perder a nossa visão. Eli já tinha uma velhice acentuada. Olha, irmão, velhice não é doença. Velhice não é impedimento para Deus usar alguém. Só que na igreja existe crente velho e velho crente. Crente velho, ele pode ter qualquer idade. Crente velho, ele sempre está cansado, ele nunca quer fazer nada, ele só quer ficar descansando, ele só quer ficar deitado como Eli fazia, acomodado. Esse é o crente velho. Nada ele quer fazer. Mas o velho crente é aquele que mesmo na sua velhice ainda produz fruto.
ainda dá resultado no reino de Deus. Não se cansa, não se fatiga, renova suas forças como a águia. Nós não podemos ser crente velho, mas velho crente. Eli já era um crente velho, já tinha, olha só queria viver descansando, não enxergava mais, pesado demais. Ele tinha uma obesidade mórbida, não tinha mais força, não tinha mais vigor nenhum, já estava velho, cansado, crente velho, como eu falei, não velho crente, acomodado. E aí os filhos faziam o que queria. Não sabemos como foi a educação daqueles meninos, mas parece que o sacerdote falhou na educação dos filhos, que faziam o que queriam, viviam da forma que queriam. Os filhos de Eli, eles tinham a responsabilidade de cuidar do santuário, eles tinham a responsabilidade de manter a ordem, de manter o fogo no altar, eles tinham a responsabilidade de preservar a casa do Senhor, de ajudar o pai deles. Mas o que é que o texto sagrado que nós lemos, o que é que o texto diz sobre os filhos de Eli? Que eram homens de Belial, que eram homens do diabo, não tinham nenhum temor a Deus. Meus irmãos, como é que pode administrar o serviço do Senhor uma pessoa que não tem temor de Deus, que não tem o mínimo temor? E aqueles jovens não tinham temor algum, não conheciam a Deus. Era filho de crente, mas não era crente. Não conheciam, pelo contrário, só faziam o que era errado aos olhos do Senhor. Veja só. Eles profanavam o sacrifício enquanto o pai estava deitado, enquanto o pai estava cansado, sem visão mais, sem força mais. Eles profanavam o sacrifício quando alguém trazia um animal para sacrificar. Os filhos de Eli corriam na frente. Quando a carne era colocada para ser oferecida, diz a Bíblia que eles enfiavam o garfo e tiravam os pedaços de carne para eles, para fazer farra, para fazer churrasco, sei lá o quê. E as pessoas começavam a perder o desejo e o interesse pelo sacrifício, porque os filhos de Eli usurpavam para ele o sacrifício que era do Senhor. O sacerdote tinha direito de comer da carne? Sim, porque o sacerdote não tinha propriedade, não tinha rebanho, não cuidava de roça, o trabalho deles era aquele. Então Deus ordenou que quando alguém trouxesse a carne, eles ficariam com uma parte, porque era digno. Só que primeiro tinha que oferecer o do Senhor e depois pegar a parte deles. Mas os filhos de Eli não, eles profanavam o sacrifício. Eles pegavam a parte primeiro para eles e faziam farras e faziam festa e iam comer a carne do sacrifício com as mulheres nas prostituições. Diz a Bíblia que eles se prostituíam na porta da tenda do tabernáculo, irmão. Deitavam-se com as prostitutas na porta da tenda. E toda a cidade ouvia e comentava, toda a cidade de Siló falava da vida dos filhos de Eli. E Eli não exortava os meninos.
E Eli não cortava esse negócio, não acabava com isso. É por isso que ele era conivente, é por isso que ele concordava com o erro, é por isso que ele concordava com o que os filhos estavam fazendo. Ele deixou os meninos tomar conta. E os meninos eram meninos de Belial, do diabo. Deus enviou um profeta e disse: por que é que vocês estão profanando o meu santuário? Porque é ali que você dá mais valor aos teus filhos do que a mim, e não exorta e não repreende. Deus falava com ele, falou mais vezes para que ele se consertasse. E ele não se consertou. Aqueles filhos de Eli não tinham o sacerdócio como uma chamada divina, como uma missão do céu. Eles tinham o sacerdócio como uma fonte de renda, como uma profissão. Ah, irmãos, quantos estão dentro do ministério, que estão no ministério por causa de uma fonte de renda, acha que ministério é uma profissão e não é. Missionário não é profissão, pastor não é profissão, evangelista não é profissão. Tudo isso é vocação, é ministério, tem que se fazer por chamada. Mas os filhos de Eli não tinham essa chamada. Eles estavam interessados apenas na gordura da carne. E Deus, já rejeitando aquela atitude, porque o seu pai não chamava a atenção, porque o seu pai não dava o exemplo, Deus então prediz a sentença para Eli. O Senhor lembra ele do privilégio. Irmão, que privilégio. Que privilégio um homem ser chamado para servir na casa do Senhor. E ainda assim, ele não fazer do jeito que o Senhor gostaria que ele fizesse. Sendo privilegiado, eles foram abusados. Eles desdenharam das coisas santas. E o pai não reclamava. Irmão, alguém que vê uma pessoa pecando dentro da sua casa, dentro do reino de Deus, dentro da igreja, e não chama a atenção, e não corrige, e não exorta, e não orienta, essa pessoa acaba participando do pecado como se ele também estivesse praticando. Escuta o que eu estou te dizendo. Se um crente está vendo outro crente no erro, no pecado, e não chama para corrigir, e não orienta, e não ensina, ele está incorrendo no mesmo erro. É como se ele estivesse praticando aquele erro. Então, é por isso que a Bíblia recomenda que se o teu irmão pecar contra ti, chame, converse com ele, oriente ele. Você está vendo o irmão no erro, não saia por aí espalhando: ó, eu vi o irmão fazendo uma coisa errada, ei, eu vi o irmão. Não, irmão, chame aquele irmão e diga: irmão, da forma que tu está agindo não está correto, só aqui para nós dois, conserta a tua vida. Porque se você fizer isso, você está ajudando alguém, livrando alguém de cair numa cilada. Mas se não fizer, está caindo no mesmo erro. E Deus vai cobrar de nós, como Deus cobrou de Eli. Deus diz que isso vai ter fim, foi o que disse o Senhor. Um dia, houve uma guerra entre Israel e os filisteus. Eli, velho, cansado, deitado numa cama, sentado numa cadeira, não pôde nem participar de nada. E aí lá na guerra a Bíblia diz que os filisteus começaram a prevalecer,
começaram a prevalecer e Israel ia perdendo, e os filhos de Eli estavam na guerra. Aí eles disseram: vamos voltar em Siló correndo e vamos pegar a arca da aliança, porque historicamente, quando a arca da aliança chega no arraial, Deus se faz presente. Porque historicamente, quando a arca da aliança vem para a guerra, diziam os filhos de Eli, Israel vence a guerra. Correram em Siló, pegaram a arca. Eli não pôde evitar, os filhos faziam o que queriam, correram com a arca para o arraial, para a batalha. Eli ficou em casa, tempo de dar um infarto, preocupado com a arca da aliança, porque ele sabia que os dois elementos que estavam levando a arca não eram servos do Deus Altíssimo, eram filhos do diabo, pessoas que não tinham temor de Deus. E aqueles jovens correm para a guerra com a arca, e quando a arca da aliança chega no meio do arraial, diz a Bíblia que Israel dá gritos, os soldados gritam, os soldados jubilam, e lá do outro lado o inimigo ouve o barulho e diz: o que é que está acontecendo no arraial dos hebreus? E alguém diz: é a arca da aliança que chegou. Aí diz que os filisteus começaram a tremer e diz: perdemos a guerra, porque a arca de Deus está no arraial. Os filisteus sabiam, irmão, quando a arca chegava, Deus chegava, porque a arca da aliança era a presença de Deus simbolizada, era a presença onde Deus se manifestava na arca. Só que tem uma coisa: a presença de Deus não se manifesta na vida de filho do diabo. A presença de Deus não se manifesta na vida de quem não tem compromisso com Ele, de homens ímpios, de homens escarnecedores. Lá outra hora estavam comendo carne do sacrifício que não era para fazer. Lá outra hora estavam se deitando com prostitutas na porta do tabernáculo. E agora, porque está em aperto, pega a arca e corre para a guerra e diz: o Senhor vai nos dar a vitória. Deus não deu vitória. Deus não agiu. Deus não entrou em providência. A arca estava lá, mas a presença de Deus não foi com eles. Porque a presença de Deus não habita no meio de pessoas ímpias. E aí os filisteus deram contra os hebreus, contra os judeus, e destruíram o exército de Israel, quase todo mundo. Mataram os dois filhos de Eli segurando a arca. Ei, irmão, a presença de Deus não está na vida de ímpio. Guarde, zele, tenha cuidado com a presença de Deus na tua vida, na minha, na nossa vida. Mesmo com tudo isso, o Senhor não estava com eles. Morreram os dois filhos de Eli. Os filisteus pegaram a arca e levaram para a sua terra, e puseram a arca na casa do seu Deus, e destruíram o exército de Israel. Só sobrou um homem que voltou correndo para Siló. Quando chega em Siló, Eli estava sentado na porta da cidade num terraço. E Eli olha para aquele moço correndo e diz: como é que foi lá na guerra? Ele disse: o inimigo prevaleceu contra nós, destruiu todo mundo, matou todo mundo. Eli matou os teus dois filhos e levou a arca da aliança embora. Quando Eli ouviu isso, a Bíblia diz que ele caiu para trás, de tão pesado que ele era, de tão gordo e cansado que ele estava. Ele caiu, quebrou o pescoço e morreu na hora,
porque Deus havia dito que na casa de Eli não haveria mais velho, os homens morreriam em idade varonil, porque Deus disse que eles iam pagar com a vida pela conivência com o erro, pela conivência com o pecado. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Que Deus nos livre, que Deus nos ajude para não sermos coniventes com as coisas erradas. A nora de Eli estava grávida quando ouviu a notícia que o seu marido morreu na guerra, que a arca da aliança tinha sido levada. Quando viu o seu sogro cair da cadeira e morrer na hora, aquela mulher deu à luz na mesma hora a uma criança, e ela também morreu ali de parto. Que coisa terrível nessa família, irmão. Que situação terrível por causa da conivência com o erro. E aí colocaram o nome no menino que acabava de nascer, Icabô. Icabô quer dizer, foi-se a glória de Israel. Acabou a glória de Israel. Todo o Israel sofreu, padeceu por causa do pecado dos filhos de Eli e por causa da conivência daquele homem. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos guarde para que nunca descuidemos da nossa vida espiritual, para que nunca descuidemos das coisas sagradas, do que é santo, da obra de Deus. Que o reino de Deus, ele precisa estar em primeiro lugar. Que o reino de Deus, ele precisa estar sempre à frente, e as demais coisas serão acrescentadas. Que Deus nos livre de pessoas como Ofni e Finéias. Que a igreja possa estar a cada dia atenta e não ser conivente com o pecado, não ser conivente com o erro, mas ser fiel ao Senhor até o fim. Louvado seja Deus. Este é o exemplo, irmão, de um homem que errou no final do seu ministério e acabou pagando um preço muito caro. Que Deus nos livre, que Deus nos ajude. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu ministério e que você possa produzir muito fruto para a glória do Senhor. Eu quero orar contigo, eu quero apresentar a minha e a tua vida em oração. Vamos orar ao Senhor e vamos estar encerrando esta escola bíblica. Falei que nós íamos fazer um resumo, mas já vai estar dando quase 9 horas aí. Resumo bem demorado, né? Glória a Deus. Querido Deus e nosso Pai Celestial, nós oramos a Ti nesta noite, meu Senhor. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor nos tem feito. Ah, meu Deus, e nós olhamos agora para o exemplo de Eli, um sacerdote chamado pelo Senhor, mas que no decorrer do seu ministério foi perdendo o vigor, foi perdendo a visão, foi perdendo a direção, e que não corrigiu os erros do seu filho, foi conivente com o erro. Pai querido, eu te peço, nos ajuda, Senhor, olhando nesse espelho de Eli, a não andarmos nas suas pisadas, a não fazermos semelhante a ele. Ah, meu Deus, que nós venhamos a ter cuidado com as coisas espirituais, com a nossa vida espiritual, com a nossa família, Pai, com a nossa casa. Nos ajuda, Senhor, que venhamos a ter cuidado com a igreja do Senhor. Nos ajuda a não sermos coniventes com o erro. Nos dá graça, nos abençoa. Abençoa teu filho, a tua filha que está agora assistindo, que está agora participando, aquele que vai ver esse vídeo. Senhor, guarda cada um dos teus filhos debaixo da tua mão poderosa. Deus amado, te louvamos, te agradecemos por todas as bênçãos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.